Olá a todos, vamos conversar um pouquinho aqui rapidinho. Vocês viram a coluna na Folha de São Paulo de domingo? Não. É preciso que vocês leiam e entendam o que acontece no mundo contemporâneo do ponto de vista do jornal, ou seja, do jornalismo. É preciso criar essa rotina para vocês entenderem o que os articulistas, os jornalistas pensam. Saiu um artigo da Folha de São Paulo, domingo, do Luiz Felipe Pondé, em que ele fala que Lula é o menos ruim numa disputa eleitoral, ou seja, ele admite o voto para Lula. Vamos lembrar que Pondé é aquele cara que fez elogios ao Olavo de Carvalho, gravou vídeos, fez propaganda, ele participa do documentário lá sobre Brasil, sobre o golpe de 64, sobre vários outros vídeos. Ele faz um vídeo dizendo qual a diferença do pensamento dele para o Olavo de Carvalho, onde ele fala que o Olavo de Carvalho tem a crítica transcendência, não sei o que, etc e tal, e ele não. O que eu quero dizer? Ele é um cara que levou a sério o Olavo de Carvalho. Um único, que não, um cara como esse não pode ser levado a sério, mas ele o leva. Faz parte do bolsonarismo, Pondé. Parece que ele meio que resolveu acordar para a vida agora e viu a besteira que ele fez. E aí ele faz um cenário hipotético dessas disputas sobre, vamos dizer assim, o que acontece. Demora um pouco eles acordarem, mas acordou para a vida. Ele acordou para a vida, o Lobão acordou para a vida, mas tem uns ainda que são irrecuperáveis e ainda estão começando a acordar. Aquele roqueiro lá também acordou pra vida, enfim, que eu não lembro o nome, nem convém lembrar. Mas tem uma galera aí que tá acordando pra vida e que tá vendo que o cenário de horror está se aproximando e que o culpado do avanço da sindemia é o presidente da República, uma vez que ele faz lutas sistemáticas contra o lockdown, contra auxílio emergencial e contra qualquer forma de medida de segurança sanitária. Vamos ler aqui uns trechos do artigo do Pondé para vocês entenderem. Ele diz o seguinte, ó, eu separei aqui, vou pegar o notebook para vocês entenderem. Ele diz assim: antes de tudo, deixemos claro, especulamos aqui sobre o cenário de horror eleitoral. A melhor opção seria o impeachment de Bolsonaro. Já se estivéssemos alguma opção viável, melhor seria o cenário Alien vs Predador. A conversa seria outra. Os dois são péssimos. O que eu estou querendo dizer aqui? Ele está admitindo também outra coisa importante, que é a questão do impeachment. Além da gente ter esse cenário como ele coloca, seria importantíssimo o impeachment. Nesse ponto eu concordo com ele. O impeachment é uma bandeira urgentemente necessária para tirá-lo do governo e tentar colocar o Brasil na rota da racionalidade. Tá? Um outro ponto que ele coloca aqui, ele vai falar sobre a questão do conservadorismo, isso aí é ponto para outro vídeo. Mas ele diz assim, ó, vamos lá, a pergunta central, por que Lula? Os governos Lula foram melhores até agora do que o governo Bolsonaro está sendo. Provavelmente ele teria gerido melhor a peste. Obviamente, a gente está vendo aí, o Lula fez entrevistas com o maior jornal da China, que tem jornalistas em mais de 80 países, fez jornal para o maior jornal de Portugal, fez entrevista com Reinaldo Azevedo, agora está rodando o mundo dando entrevistas. Ele está fazendo uma estratégia da qual eu não concordo, já expliquei em outros vídeos anteriores, da qual ele deveria fazer exatamente o que o Pondé falou, que é trabalhar pelo impeachment já, mas não, ele está optando pela via eleitoral, o que é uma via errada. Já expliquei os motivos, que é maior partido político, o PT, verba partidária e pode muito bem aglutinar o movimento para tirar o Bolsonaro, porque ele incorporou o vírus, portanto ele é o bolsovírus. Importante esse debate aqui que ele colocou, por quê? Porque essa galera que lê o Pondé é um público mais diferenciado e normalmente não tem um ódio mortal ao PT. E eles vão começar a despertar uma certa interrogação na cabeça a partir do que foi lido.
Claro, aqueles que ainda utilizam a racionalidade. Aqueles que não usam o poder da razão, de argumentação, de pensar e refletir, eles vão ler e vão xingar o Pondé. Eis o ponto importante: o despertar da reflexão e da razão filosófica. Se não há dúvidas levantadas e críticas, não é uma razão filosófica. O ponto aqui que eu trouxe nesse artigo é justamente esse, que é essa questão dos motivos pelo qual ele resolve votar em Lula. Aí lá no final ele coloca assim, ó: Lula faz acordos melhores que Bolsonaro, tem uma tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Provavelmente aprendeu um tanto nesses anos e pode querer imitar Mandela. Nada de vinganças. Bolsonaro é um zumbi. A praga petista foi seguida pelo apocalipse zumbi dos bolsonaristas comedores de cérebro. Patinam até hoje. Claro que ele vai colocar uma crítica no final. Mas isso é importante, pessoal. Leiam esse artigo para vocês começarem a perceber que há uma movimentação, não somente de alguns articulistas de jornais, mas a nível mundial. Eu já falei que o Financial Times já está falando até em questão de impeachment e de intervenção no Brasil americana. O Le Monde já está criticando em demasia o Bolsonaro. O El País, saiu um artigo importante do Miguel Nicoleles falando das consequências que vão acontecer no mês de abril. Uma delas é a questão da contaminação do lençol freático e a contaminação do solo por conta dos cadáveres do cherume que vai transpor na terra. Enfim, as consequências são muito grandes dada a ação que o presidente está fazendo. Qual é a ação? Marcelo Queiroga no final de semana falou da importância de nos cuidarmos, e aí você vem o chefe puxa-saco de Bolsonaro, que é Cássio Nunes Marques, que é a abertura das igrejas. Olha só que contradição. De um lado uma pessoa fala A e do outro o outro fala B. Então, não há uma racionalidade dentro desse governo. Espero que vocês entendam isso. O que há é um grupo amontoado, cada um pensando uma coisa, mas o seu chefe maior tem uma posição muito bem clara e ele quer que os demais o sigam. E por isso que o novo ministro aceitou o cargo, porque ele vai seguir os ditames de Bolsonaro, mesmo que ele fale coisas diferentes. Então pensem sobre isso nessa questão desse movimento jornalístico, começando a pensar em entender. Esse aí demorou a entender. Mas existe aí um jornal a nível mundial entendendo que é necessário a tirada de Bolsonaro já. Se inscreva no canal, nós estamos chegando a 1000 inscritos. Nos ajude nessa empreitada, porque é importante a gente alcançar essa marca para poder estar em outro patamar e lançar mais vídeos e dar um outro up para o canal. Tá certo? Até mais.